Então, gostaria, pela graça de Deus, de continuar com o nosso estudo em primeira Epístola de Paulo a Timóteo. Primeira Epístola a Timóteo, e vamos ver se entramos um bocadinho mais a fundo no versículo 2. Já mencionámos algumas coisas sobre o versículo 2, mas em algumas considerações gostava de fazer sobre o versículo 1. Eu acho que tão lento nem na Quinta de Conda. Na Quinta de Conda às vezes ando ali para aí um mês inteiro num versículo. E então, a primeira Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Admoeste, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Vamos ler só até aqui, temos lido mais alguns versículos, mas vamos ficar por aqui. Nós terminamos na última semana a falar sobre a questão do o que é que nós devemos pedir a Deus e o que devemos esperar de Deus. Eu queria focar mais na questão, aquilo que eu falei, e quero que fique claro, não é tanto, nós não devemos pedir a Deus, eu não estou a dizer que não devo pedir a Deus, Senhor, olha pelo meu filho que está doente, olha pela minha esposa que está doente, olha pelo meu irmão, olha. Claro que não vou dizer para não fazer, mas não devemos orar com a expectativa de que Deus vai fazer exatamente aquilo da maneira que eu idealizei. E um exemplo que eu costumo dar várias vezes é o de Naamã. Naamã estava com lepra, ouviu dizer que havia alguém que o podia curar e ele já tinha o filme todo feito na cabeça dele, não é? Ele, quando chegou à porta de Eliseu, o Eliseu nem sequer saiu, mandou o servo dizer: vai, toma banho 7 vezes no Rio Jordão e ficarás limpo. E ele não queria nada daquilo. E atenção, aquilo até lhe dava a solução, pelo menos o que era dito, dava-lhe a solução que ele desejava. Mas ele já tinha o filme todo feito. O que era? Certamente o homem de Deus sairá, se porá em pé, colocará a sua mão sobre a chaga e orará a Deus e ficarei curado. Era essa a expectativa dele. E não foi nada daquilo que aconteceu. E nós não devemos esperar de Deus algo que Ele não nos promete necessariamente. Nós não devemos, eu tenho dito isto algumas vezes, não devemos ver o nosso cristianismo como uma versão religiosa daquela expressão que foi famosa há 4 anos, que é o vamos todos ficar bem. Não é? Vamos todos ficar bem, é o que se dizia. Metiam lá o arco-íris, vamos todos ficar bem. E eu costumava dizer, claro, de uma forma muito mais realista, se há alguma coisa que nós podemos dizer de todos, é que vamos morrer todos. Se o Senhor não vier antes, é que vamos morrer todos. E devemos preparar-nos para isso. Não é? Não deve ser uma visão derrotista de derrotados, mas é uma visão realista das coisas. E então não devemos, o nosso cristianismo não deve passar por eu vou confiar em Deus porque Ele vai fazer aquilo que eu quero. Não, eu devo ir a Deus, expor a Deus as minhas angústias, as dificuldades pelas quais eu passo, não porque Ele vai me dar aquilo que eu quero. Não, eu vou a Ele porque eu confio nele. E nele encontro paz. Porque o que lê aquela passagem de Filipenses é a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos sentimentos e os vossos corações. Porque precisa ser guardado, porque é algo que não... Também diz a palavra de Deus que não se pode confiar. O nosso coração leva-nos a um certo lado. Eu também dizia da semana passada, a propósito de quando estamos numa situação de aperto. Há uma frase que costuma dizer que nas trincheiras não há ateus. Nas trincheiras não há ateus, porque ali toda a gente, numa situação de aperto, toda a gente ora a quem quer que calhe. Não é? E numa hora de aperto, mesmo alguns irmãos são bastante
acho extremistas neste aspecto. Não temos nada a pedir por saúde, por isto e por aquilo, nem devemos estar a incomodar Deus com essas coisas. Quase dizem isso. Mas na hora do aperto, todos vão lá. Todos vão lá pedir a Deus: Senhor, tu sabes todas as coisas. Deve ser essa a nossa postura. Perante a adversidade, perante a dificuldade, perante toda e qualquer situação, ir a Deus. Deve ser a primeira pessoa a quem nós recorremos numa hora de aperto. E não só na hora de aperto. Porque também acontece muitas vezes o quê? Estamos numa situação folgada, parece que está tudo a correr bem. O que é que acontece? Deus já não precisa de Deus. Já nem nos lembramos de Deus. Não é? Havia uma música que eu ouvi alguém comentar sobre essa música, a este propósito, que era alguém que dizia: uma ex-namorada minha está a telefonar-me, certamente ela deve estar a afogar-se, ou coisa do género, porque ela nunca recorre a mim, nunca mais quis saber de mim. Por isso, para ela vir ter comigo, é porque deve estar numa situação terrível. E todos nós temos aquelas pessoas, e espero que nenhum de nós seja essa pessoa, aquela pessoa que só vem ter, quando vemos ela telefonar-nos, já vai-me pedir alguma coisa, é para pedir dinheiro, ou é para... Eu até, há uma familiar minha a quem eu telefono, às vezes parece-lhe auxílio e vice-versa, uma pessoa muito dada. Eu também por isso eu procuro ajudá-la. E eu, quando telefono, digo-lhe sempre assim: olha, para estar a telefonar, já sabe que é para lhe pedir alguma coisa. E às vezes não há para pedir, mas há aquelas pessoas que é mesmo nós, só se lembram de nós quando é para pedir alguma coisa. E a nossa relação com Deus não pode ser assim. Só nos lembramos de Deus quando é para pedir alguma coisa. Porque quando não precisamos de nada, fazemos a nossa vida como se Deus não existisse. Isso não é... É um estado de maturidade cristã muito baixa. Mas à medida que nós vamos evoluindo, vamos crescendo na graça e no conhecimento, as nossas orações já vamos ter uma visão diferente de Deus. Eu, por exemplo, quando era mais novo, olhava para o meu pai como alguém que me dava coisas. Eu já disse várias vezes essa expressão, não é? O Uber, o Uber Eats, Caixa Multibanco, não é? Olhava para os meus pais dessa maneira. Mas eu agora tenho o meu pai apenas, eu tenho gosto em falar com ele. Falar não é pedir nada, não é nada, só conversar. E o segundo aspecto da oração que nós vemos aí é orações, não é? Temos as deprecações, os pedidos, as petições, as súplicas, não é? Quando estamos a precisar de alguma coisa, vamos a Deus. O segundo passo na maturidade cristã deve ser falar. Vamos dialogar com Deus. Como falar com... Apesar de sabermos que é o Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, a quem devemos toda a reverência, e nesse aspecto também devemos ter algum cuidado na forma como falamos, não é? Principalmente em público. Não é? Podemos agora enverdar por aquelas expressões que alguns usam, falar, quando se refere ao Senhor Jesus Cristo, referir-se apenas a Jesus. Acho que é um bom princípio, quando nos referimos ao Senhor Jesus Cristo, referirmos o Senhor Jesus Cristo. É algo que eu faço questão sempre de mencionar, porque devemos ter consciência de estamos aí perante o trono de graça e devemos ter noção de perante quem nos estamos a aproximar. Eu, várias vezes, é um trabalho que temos de fazer com os nossos filhos, de lhes fazer ver que, quando estamos a orar, não devemos estar num posse qualquer, deitados ou de cabeça para baixo, ou o que quer que seja. Devemos adotar uma postura como se estivéssemos a falar com Deus, não é? Mas seria bom que nós passássemos para esta fase em que temos gosto apenas em dialogar, falar, contar as nossas alegrias, as nossas tristezas, não tanto preocupados com o que é que eu posso ganhar com isto. É triste se nós temos uma relação com Deus em que só vamos a Deus porque Ele vai me dar alguma coisa. Quando eu era pequenino, eu ia à casa de certos tios, ia à casa da madrinha, ou à casa... Eu ia lá porquê? Sabia que
ela ia me dar qualquer coisa. Mas não deve ser assim. Devemos chegar a um ponto em que eu vou a Deus porque eu quero estar com Ele. Quero falar com Ele. Ele é digno, apesar de não ser ninguém, Ele é digno de que eu tenha prazer em falar com Ele. E depois temos outro passo. Qual é o passo seguinte? Que diz a seguir as súplicas. Isto já estamos noutro nível, que é o nível em que nós já não estamos preocupados connosco. Estamos preocupados com os outros. Pedir dos outros. Lembrar-nos dos outros. E quando nós estamos... E é algo que nós devemos fazê-lo na nossa vida privada, não é? Orar pelos nossos irmãos. E nós temos... o apóstolo Paulo fala largamente sobre isso, lembrando de vós das minhas orações, ele fala muito disso, e ele dá uma prova tremenda disso mesmo. Quando ele, no final das suas epístolas, cita várias pessoas pelo nome, ele não era aquele tipo de pessoa que tinha ouvido falar daquela igreja, tinha estado lá naquela igreja, tinha fundado aquela igreja, mas depois não queria saber mais deles para nada. Nem sabia quem eram lá as pessoas, nem sabia o que é que se passava lá. Ele preocupava-se verdadeiramente e orava. E uma prova disso é Romanos 16. O que é que nós vemos em Romanos 16? Para além de uma lista de nomes que não são recomendáveis dar aos nossos filhos, temos muitas pessoas que Paulo cita pelo nome. E não é difícil de acreditar. Se ele se lembra de todas aquelas pessoas e tece comentários sobre praticamente todas elas, ele certamente orava por elas. Mas mesmo quando nós fazemos isso em público, dá uma sensação a quem está na igreja, está na congregação, num culto, e percebe que a igreja está a orar por mim aqui, faz-nos sentir o quê? Eu pertenço a esta família. Eu sou um de vós. Eles preocupam-se verdadeiramente comigo. Não é só dizer vamos orar e depois eu não ouço ninguém orar por mim. Não ouço ninguém orar pelos meus problemas, pelos meus filhos, pelos meus familiares. Parece que eu não existo. E é tremendo quando isso acontece. Alguém está numa congregação e não sente esse calor humano. Sabe sempre bem quando ouvimos os nossos irmãos, nesta reunião de oração, lembrarem-se de nós. Há uma história, eu não sei se é verídica, mas eu já ouvi há muito tempo. Isto não deve acontecer de maneira nenhuma. Que era num cântico, que eu penso que nós não temos no nosso cenário, ou talvez vocês conheçam algum, já é muito antigo mesmo, que era, no cântico diziam que estou a orar por ti. Não sei se seria aquele da carga pesada para... Penso que não seria esse, é bem mais antigo. E quem estava a dirigir o culto virou-se para um irmão, se calhar para ter alguma interação no culto, perguntou ao irmão: então, irmão, podes dizer por quem é que está a orar? E ele respondeu: eu só estava a cantar. E é aquela velha máxima de há coros que nós não devíamos cantar, devíamos ficar calados, pelo menos em certas partes do canto devíamos ficar calados. E é triste quando nós dizemos uma coisa, dizemos que estamos a orar pelos nossos irmãos e depois no nosso dia-a-dia, na nossa vida prática, esquecemos durante uma semana que os outros existem. Isto de ser cristão é uma coisa que eu faço aos domingos e às quintas, às vezes às terças. Isso não deve ser assim. Devemos realmente ser uma família que se preocupa com os outros. Isso é um nível de maturidade cristã que nos deve levar do nível básico, que é dá-me, eu quero. E se não me dás aquilo que eu quero, eu faço birra, não é? Porque alguns fazem isso, para um passo em que eu quero estar contigo, eu quero falar contigo, eu quero passar tempo contigo, não é? Como aquele cântico que nós cantamos, preciosas são as horas, não é? Na presença do Senhor. É um cântico lindíssimo, deve ser a experiência de todo o crente. Porque
E não devemos encarar o estar com Deus como vou ter de estar este tempo todo com Deus, a sós com Deus. Eu lembro quando era mais novo, quando comecei a ir para os acampamentos e muito novo ia para as semanas de jovens. As semanas de jovens, não sei se recordam, era com 14 anos. E eu cheguei para lá com 13. E eu nem sabia bem o que é que estava ali a fazer, não só as coisas. Eu estava ali a ver, à espera que passasse o tempo. Mas eu era uma criança, era um miúdo. Não é de esperar que, com o passar da idade, fique a mesma coisa. Vou ter de passar este tempo todo. E na altura nós não tínhamos telemóvel. Hoje, ao fim de algum tempo, de um tempo de sós com Deus, é muito natural as pessoas terem um nível de vida tal, a sua vida está estruturada de uma maneira que a tendência é, olha, já li, já fiz a meditação, já fiz uma oraçãozinha, toca agora a tratar de alguma coisa útil. Aparentemente útil, não é? E tal como, quando eu era mais novo, se calhar não valorizava o tempo que podia passar a conversar, por exemplo, com o meu avô, que conhecia o meu avô materno, não passei tempo suficiente com ele, porque na altura não me dizia muito, era um velho, que estava ali sentado no cadeirão, eu ia lá visitá-lo às vezes. Eu agora que sou adulto tenho pena de não ter passado mais tempo com ele. Mesmo não falando da questão espiritual, que o meu pai evangelizou e tudo mais, mas tenho pena. E nós, mais tarde, vamos perceber o tempo que eu desperdicei ao não passar com o meu Senhor. E outras coisas pareciam mais importantes. Tudo parece mais importante. E quando somos crianças, se calhar estar a conversar com o nosso pai pode não ter assim tanto interesse quanto estar... Isto agora não estou a falar necessariamente para o meu filho que está aqui a ouvir, mas estar num jogo ou estar a ver televisão. Mas parece-nos mais interessante do que estar a falar com o nosso pai. Mas quando chegamos a adultos, percebemos o quão importante é isso. E nós, quando crescemos na nossa maturidade cristã, vamos chegar a um ponto em que devemos perceber que o importante é falar com Deus e pedir a Deus pelos outros. E, por fim, o que é que tem aí? Ações de graças, não é? Agradecer a Deus. Agradecer a Deus, nós conhecemos aquela passagem, em tudo dai graças. Eu não creio que a ideia seja dar graças por tudo. Mas em todas as situações, poder dar graças, podemos ser agradecidos. E nós temos um exemplo tremendo de Jó. Jó perdeu tudo. E o que é que ele fez? Amaldiçoou a Deus e morreu, não é? Se desse ouvido à sua mulher, não é? Era o que ele fazia. E ele disse, o Senhor deu, o Senhor o tomou. E por vezes há pessoas que ficam só por aí, não é? O Senhor deu, o Senhor o tomou. Olha, Deus tem direito a fazer, a pôr e dispor da minha vida. Não tem nada que reclamar. Já essa postura até seria bastante espiritual e bastante melhor do que aquela que a esmagadora maioria das pessoas teria e até quase a totalidade dos crentes. Mas o que é que ele diz a seguir? Bendito seja o seu nome. Ou seja, não amaldiçoou, disse bendito seja. Bendito seja o Senhor. Ou seja, no meio daquela situação ele conseguiu encontrar motivos para agradecer a Deus. Para não se revoltar contra Deus. Mas isto é preciso uma dimensão espiritual tremenda. E ele provou ali, toda a sua experiência, provou o quê? Que apesar de Deus lhe dar muitas coisas, não eram as muitas coisas que Deus lhe dava que o faziam estar perto dele. Porque quando ele as perdeu, continuou, não vou dizer exatamente como estava, porque ele ficou perplexo, não percebeu o que é que lhe estava a acontecer, mas não se revoltou contra Deus. E deve ser esta a nossa postura, dar graças em todas as situações, estarmos agradecidos a Deus. Há aquela história que eu penso que não foi aqui que contei, mas se contei, peço desculpa, mas alguns poderão não ter ouvido, daquele homem que foi assaltado
Roubaram-lhe tudo, roubaram-lhe a carteira. Foi assaltado. Já não sei certo, se alguém conhecer melhor a história e até conhecer mais algum ponto que eu possa esquecer. E ele escreveu no seu diário, em algumas... Era um crente. Ele disse: Deus, agradeço-te, porque apesar de me terem roubado tudo o que eu tinha, era pouco. Agradeço-te porque, apesar de me terem tirado tudo o que tinha, não me tiraram a vida. Agradeço-te porque fui eu que fui roubado e não eu que roubei. Eu não sei se há mais alguma. Alguém conhece? Não conhecem que não? Eu acho que havia mais qualquer coisa. Ou seja, conseguiu, no meio de uma situação que qualquer pessoa ficava revoltado, e é natural nós ficarmos incomodados. É natural nós ficarmos perplexos. Mas o primeiro impacto é: como é que isto foi acontecer? Porquê que isto aconteceu? Mas depois vamos ser capazes de parar e pensar: há coisas boas que eu se calhar posso tirar daqui. E esta é a postura correta. Porque depois também isto pode ter o quê? Um impacto nos outros. Os outros veem o que nos acontece e veem a forma como nós encaramos o que nos acontece. E isso diz muito. Não é? Na hora da adversidade é que se vê realmente de que é que nós somos feitos. Porque é muito lindo. Ora bem, tu falas muito de Deus é espetacular, só que chega o dia da adversidade, chega o dia mau e a pessoa vai-se abaixo. Então, não, esse Deus que ele falava não era nada, era apenas a vida corre bem, é? E quando corre mal, tu és igual aos outros. Mas se nós conseguirmos ter esta atitude de Jó, perante a adversidade, perante a dificuldade, conseguir ser agradecido, conseguir dar graças a Deus, é um exemplo tremendo que nós podemos dar. E há dois exemplos, eu citei-os brevemente na semana passada, de duas pessoas, um deles é o nosso Senhor Jesus Cristo, que ia ser crucificado horas depois, e o que é que ele fez? Deu graças. Foi capaz de dar graças no momento em que sabia o que lhe vinha, o que lhe ia acontecer. E ele diz mesmo: Pai, se é possível, passa de mim este cálice, contudo não se... E esta oração é tremenda, não é? Senhor, tu sabes o que é que eu quero. Sabes que por mim, se fosse possível eu não fazer isto, eu não fazia. Mas faça-se a tua vontade e não a minha. Este é o espírito que nós devemos ter. E Paulo acabou tinha acabado de naufragar, não é? E deixem-me ver aqui. Agora estava aqui convencido que houve aqui uma situação em que Paulo orou depois do naufrágio. Eu tinha essa ideia. Se calhar estou a fazer confusão. Paulo, desculpem. Não, se calhar fiz confusão. Estava convencido que quando Paulo naufragou em Atos 27, depois em Atos 28 eles teriam comido e ele deu graças. Estava convencido disso, mas se calhar... não, está aqui. Tendo orado. Sim. Ok. Mas eu pensei isto e não quero criar nenhum mito à volta de Paulo, mas Paulo era homem para isso, não é? No meio de uma situação adversa, e temos um exemplo claro. Não aqui, eu estava convencido que tinha sido na situação do naufrágio, mas não, foi na situação quando foi preso. Foi preso, chicoteado, e o que é que ele fazia na prisão? O que é que ele fazia na prisão? Praguejava? Reclamava? Pediu o livro de reclamações? Não, ele cantava e orava. E isto teve um impacto tremendo na vida daquele homem que os ouviu. Não foi?
E quando chegou o dia da adversidade, que foi naquela hora, para aquele carcereiro de Filipos, o que é que ele percebeu? Estes homens são diferentes. Estes homens podem ajudar-me. Mas nós não vamos conseguir ter este impacto e ajudar os outros se, na hora da adversidade, formos iguais uns aos outros. Portanto, é uma lição para nós. A forma como nós reagimos perante a adversidade. Se somos capazes de dar graças mesmo às portas da morte. Às portas da morte, como o Senhor Jesus Cristo conseguiu fazê-lo. O apóstolo Paulo, na hora em que foi preso, maltratado, conseguiu dar graças. E nós devemos... Eu não sou assim, não é? Eu se calhar nem quando as coisas me correm bem eu sou capaz de dar graças. Então, quanto mais quando as coisas correm mal. É tremendo. Imagina que Deus, havia uma frase que eu gostava, imagina se Deus amanhã só te desse aquilo pelo qual tu agradeceste hoje. Amanhã Deus só te vai dar aquilo pelo qual tu agradeceste hoje. Porque é incómodo. Estou sempre a dar. Não. É uma coisa que eu não gosto, é quando faço alguma coisa por alguém e a pessoa não agradece. Por exemplo, no trânsito, deixamos alguém passar, meter-se à nossa frente e nem nos... Ficamos, mas que é isto? Não custa nada, só fazer assim, agradecer, não é? Mas há pessoas que não fazem. E quando nós damos alguma coisa a alguém e a pessoa já toma por garantido que já nem agradece, é incómodo, é desagradável. E quantas vezes nós, ou eu, sou assim. Deus dá-me coisas todos os dias e eu não ando de agradecer. Mas é esse nível que devemos chegar, de agradecer a Deus em todas as situações. E mesmo aquela situação que Paulo fala de as nossas petições sejam conhecidas, as nossas petições sejam tudo conhecidas com súplicas, oração e ações, falo também de ações de graças. Quando nós vamos a Deus pedir-lhe algo, também nos vamos lembrar, Senhor, obrigado por aquilo que já me deste. Lembrar-nos do que Deus já nos deu. Fazer referência àquilo que já nos deu. E não só, olha, agora quero isto. E o próprio Senhor Jesus Cristo, apesar da chamada oração, a oração do chamado Pai Nosso, não creio que nós devamos orar daquela maneira, porque tem um contexto muito específico. Ora, mandado chegar lá, não é? Daqui a uns anos, não é? É 6, não é? Estás no capítulo 5 de Mateus, não é? Exatamente. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade. Exatamente. Já depois de algumas frases é que começa a pedir. E apesar de não ser a oração pela qual nós vamos repetir, não é? Porque ele próprio diz, não useis de vãs repetições, deve ser natural nós começarmos por agradecer, adorar a Deus, lembrar-nos de Deus. Eu sou tão bem-aventurado por poder falar contigo, por seres meu Deus. Obrigado. E agradecer primeiro e depois ir às petições. As petições ficam para o fim, não é? Então, vamos ver aqui rapidamente. Mateus 6. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Apesar de não devemos repetir esta oração, é um modelo para nós. Como nós devemos falar com Deus. Primeiro, exaltar a Deus e agradecer e pedir.
pedir e lembrar sempre com quem é que estamos a falar. Teu Reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, vamos, não sei se querem dizer alguma coisa, quero falar um bocadinho sobre o versículo 2, mas já não vamos ter muito tempo para falar sobre o versículo 2. Não, ainda estamos no versículo 1. Ações de graças por todos os homens. Depois é que entra pelos reis. Por todo. Aqui a palavra homens não é homens só masculino, não é? A palavra antropos, que é aqui traduzido por homens. E não há aqui nenhuma misoginia, não há aqui tratar as mulheres como um ser inferior, apesar de alguns acharem que Paulo trata mal as mulheres. Paulo apenas transmite aquilo que Deus lhe comunica, de que homens e mulheres têm funções diferentes. Já há uns anos, eu não sei se alguns têm versões dessas, mas há uns anos começaram a aparecer algumas versões em que sempre que na Bíblia aparecia irmãos, dizia irmãos e irmãs, para ser uma linguagem para que as irmãs não sentem-se excluídas, porque agora sabem que agora há umas modas e até estejam descansados que eu não vou falar de ideologia de género, não vou aproveitar só esta palavra agora para falar aqui uma semana inteira, um estudo inteiro sobre isso. Mas já repararam certamente que muitas vezes os políticos, e políticos e não só, eu até agradeço que façam isso, porque assim ao menos já sei ao que vem, que tipo de pessoa está a falar. Por exemplo, alguém começa a falar, boa tarde a todos e a todas, deputados e deputadas, ou seja, parece que tem de dizer o masculino e o feminino, porque senão parece que vão deixar as mulheres de fora. Quando a língua portuguesa, o masculino é representativo do masculino e do feminino, quando há todos, quando há os dois sexos. Eu estou numa equipa do ensino noturno, já de novas oportunidades. Agora tem outro nome, é o Centro Qualifica. E antes de eu estar ali era tudo mulheres. Elas às vezes esquecem-se, eu não levo a mal, mandam um e-mail ou dizem, falam nas mulheres, e eu às vezes até digo, olha, se for para trabalhar não há problema, podem falar podem ser só vocês. Mas há este cuidado agora, extremo, que tem a tal ideologia por trás, que é de parecer que tem de se falar de homem e de mulher. E depois, agora, claro que uma etapa seguinte desta doutrinação é agora tentar usar uma linguagem que nem seja masculina, nem seja feminina, mas seja neutra. Os meus irmãos mais velhos provavelmente vão conseguir escapar a isto, mas ali a Beatriz e o Lucas, com a certeza que vão levar com isto em cima, quando forem mais velhos, vão ter de começar a usar expressões mais neutras. Por exemplo, eu recebia e-mails da Faculdade de Ciências, quando andava a estudar, e muitas vezes era estudante para aqui, estudante para ali, já não havia aluno e aluna, porque aluno e aluna é uma linguagem binária, não é? E tem de se... Tudo por tudo para usar expressões o mais neutras possível. E há expressões como, em vez de todos ou todas, é todos. Mas isso vai começar a haver cada vez mais. Vamos lá ver se agora se o novo governo não põe isso tão em marcha como o anterior. O anterior certamente iria pôr isso muito mais em marcha nos próximos anos. Mas isto, estou a falar disto, mas o que interessa é orar, não é isto. Mas também achei curioso mencionar. Devemos fazer orações por todos os homens. Crentes, descrentes, não só os nossos familiares, não só aqueles que nos são próximos, porque por vezes é fácil nós lembrarmos dos avós. Lá em casa lembrarmos dos avós, lembrarmos dos tios, às vezes dos irmãos, na igreja, e depois parece que não existe. Não é? Ele diz por todos os homens. E poderia alguém pensar, ok, também vamos orar por todos. Paulo, não me peças para orar pelo Nero. Pelo Nero. Porque o Nero era o imperador.
Eu estou disposto a orar por todos, mas pelo Nero há apenas uma oração que eu posso fazer. Houve há uns anos alguém tinha aquelas frases que se põem nos carros. Às vezes umas frases. Como? Um autocolante. Um autocolante, exatamente. Um autocolante é aqueles que põem no carro. E então era assim: orem pelo Presidente Clinton. Orem pelo Presidente Clinton. E depois era Salmo 109:8. Sejam poucos os seus dias e outro tome o seu ofício. Porque de facto era algum crente quis fazer algum humor, não é? com a situação. Mas não é assim que se deve orar pelos nossos governantes. Imaginem o que é os crentes serem exortados a orar por um tirano que andava a persegui-los e a matá-los. Mas iremos falar um pouco sobre isso, porque também, mesmo a nossa postura, a forma como nós encaramos, e não vou aqui falar de política, de votos, nem nada, mas sim da questão de nós termos governantes e qual deve ser a nossa postura para com eles. Porque já vi a postura de alguns, eu não acompanho aquilo, mas já vi excertos por exemplo, da Igreja Maná, o Jorge Tadeu, a dizer que o governo não tem nada a comandar em nós, Deus é que manda em nós não devemos nada de submissão a eles. Cuidado. Isso acho até mau testemunho e um mau exemplo do que estão de fora. Claro que pode chegar o dia em que nós temos de decidir, ou cedo e faço aquilo que eles mandam, ou faço o que a palavra de Deus diz. Agora, estarmos em constante rebelião, dizer eles não nos mandam em nós, quando a Bíblia é clara, não é? Sobre as potestades instituídas por Deus, os governos instituídos por Deus, a nossa postura deve ser de oração. Eu não sei como é que se pode encarar esta passagem e dizer agora que nós não devemos nada, eles não mandam em nós. É muito curioso que a Bíblia fala sobre os reis da maneira que fala. Fala, por exemplo, aos servos sobre os seus senhores. O que é que diz? Sede sujeitos. E não estão a falar de relações laborais como há agora. E reparem como a Bíblia dizia para fazer as coisas. Mas iremos continuar, se Deus quiser, para a semana. E acabei por não vos deixar dizer muita coisa. Mas fiquemos então por aqui. Se Deus quiser, continuaremos na próxima semana.